Gostaria de, nessa oportunidade, olhar para Lucas, capítulo de número 15. É um texto conhecido. Eu conheço várias músicas que foram escritas levando em conta o que é dito nesse capítulo. Esse capítulo de Lucas 15, é um texto onde, mais uma vez, Jesus se encontra com líderes religiosos. E esses líderes religiosos, com uma percepção totalmente distorcida da vontade de Deus, do desejo de Deus, do plano de Deus, os escribas, fariseus, perdidos em sua própria cegueira, não conseguem ver o que Deus quer, o que Deus deseja, aquilo que Deus já revelou. E esse é o capítulo que Jesus irá contar 3 parábolas com a intenção de destacar uma verdade muito fundamental, já revelada anteriormente, mas que ele quer destacar aqui algo principal e espiritual. Então, parábola, já tive a oportunidade de dizer isso e repito, estarei pregando em parábolas. Parábola era uma história que era contada, onde levava-se em consideração o objetivo de ilustrar através dessa história, que na maioria das vezes é algo relacionado ao dia a dia, outras vezes não, mas através dessa história ilustrar uma verdade espiritual. Então Jesus fazia uso de parábolas e sempre partindo de uma verdade conhecida, ele tinha a intenção, e todos que usavam esse método de ensino por parábolas, fazendo essa comparação com uma verdade conhecida e uma verdade a ser revelada na maioria das vezes. Outras vezes, uma verdade a ser reforçada, mas sempre algo espiritual, algo do cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual. Então Jesus irá contar aqui 3 parábolas e eu gostaria de lê-las. São parábolas diferentes, porém é o mesmo princípio que Jesus quer deixar com os fariseus e com cada um de nós. Está registrado da seguinte forma, Lucas capítulo 15, verso 1. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras ovelhas, as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Versículo 8, Jesus irá contar uma outra parábola para destacar a mesma verdade. E diz o seguinte: ou suponhamos que uma mulher que tenha 10 moedas de prata e perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Versículo 11,
uma outra parábola, uma parábola maior agora, para ilustrar a mesma verdade. O versículo nos diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar neste momento, mais uma vez pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já proporcionou a nós, como parte deste culto que oferecemos a Ti. E neste momento, ó Deus, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Eu preciso que o Teu Espírito Santo me use neste momento para explicar a Tua palavra, para aplicá-la. Cada um de nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo em nossa mente, iluminando para que a Tua palavra possa ser compreendida, para que possamos guardá-la em nosso coração e por ela ser transformados. Que o Senhor faça isso aqui e que o Senhor faça isso também na sala onde as crianças estão ouvindo essa palavra. Nós pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém.
Como já disse, irmãos, essas 3 parábolas, elas estão completamente ligadas. Tá? E disso também ser algo bastante conhecido, né? Quem não conhece o hino, né? Eram 100 ovelhas. Quem não conhece uma música, esses dias eu estava ouvindo acho que 2 ou 3 diferentes sobre o filho pródigo. Né? Então, inclusive, não sei se você conhece pastor Estênio Márcios. Ele é um compositor e cantor, né? E ele tem uma música muito linda sobre o filho pródigo, né? Chama Fim de Tarde no Portão. Ele é um cantor bem clássico, né? Tem uma forma muito peculiar de compor e cantar ao som da voz e violão, né? Um violão dedilhado muito bonito. E ele está passando por uma depressão muito profunda, né? Foi afastado do ministério, das atividades. Lembra de orar por ele? Pastor Estênio Márcios, né? Lembrei agora ao falar de músicas conhecidas, né? Nesse texto. E o objetivo dessas 3 parábolas é destacar uma verdade que é repetida em cada uma delas. Né? São 3 histórias diferentes que Jesus conta com um tema central. Em cada uma delas nós vemos um tema central, principal. E hoje eu não vou ceder, né, ao desejo de falar dessa última parábola do filho pródigo da perspectiva do menino que se desvia. É muito convidativo nós olharmos para esse texto e enfatizar, né, uma mensagem de reconciliação e pontuar passos do arrependimento, né? Até desejo fazer isso, quem sabe, né, muito em breve, mas hoje eu gostaria de ficar com o que se repete na primeira, segunda e terceira parábola, tá? Como tema principal. O que poderíamos facilmente observar aqui? Que o tema principal dessas parábolas é a verdade de que Deus, o Pai amoroso, anela, deseja, anseia pelo encontro do pecador que possa se arrepender e ser encontrado. Deus é aquele que ama, aquele que busca e aquele que festeja quando o pecador se arrepende e volta-se para ele. E é isso que eu gostaria de abordar, né, destacando algumas verdades de cada uma dessas parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, bastante conhecida. E Jesus começa essa parábola quando existe, por parte de um grupo, líderes religiosos, fariseus, escribas, existe uma crítica acentuada sobre Jesus e sobre o que Jesus faz. Jesus é criticado aqui, facilmente observamos, pela verdade de estar ele sempre envolvido com pecadores. Não é isso que o texto diz? O texto diz que os pecadores vinham ouvir Jesus. E é interessante isso, e eu como pregador fico me perguntando, né? Olhando para Jesus, olhando para João Batista que morava no deserto e as multidões iam até João Batista. Que dificuldade das pessoas virem ouvir. Isso deve ser uma reflexão para nós que pregamos. Até que ponto realmente, né? E o que falta? Para que possamos ter as pessoas desejosas por ouvir a mensagem que pregamos. Mas isso é um outro tema para um outro momento e outro público, né? Se fosse uma reunião de pastores, caberia bem. Mas o texto diz que Jesus está sendo criticado porque sempre está em contato com pecadores. Pregando para pecadores e comendo com pecadores, convivendo com pecadores. E é exatamente que quando mentalizamos Jesus, não sei você, mas quando eu penso em Jesus, é exatamente isso que eu penso. Onde está Jesus, existe o quê? Existe um grupo de pessoas, existe uma multidão acompanhando, existe um rebuliço em torno de Jesus, pelo que ele era, pelo que ele fazia, mas sempre gente, né? Gente torto. Os discípulos que Jesus chama, é interessante nós já vemos, é cobrador de impostos, é pescador, é Pedro que né, Pedro é aquele, meu amigo, que não mede meias palavras para ofender. Jesus não vai nas sinagogas chamar 12 homens para transmitir a esses homens uma missão. Jesus chama 12 homens comuns,
12 homens do dia a dia. Não tinha ali, né, alguém que a gente poderia dizer, esse é um grande mestre da lei. Pelo contrário, é o que Paulo vai dizer, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. As coisas simples, as coisas comuns. E Jesus está aqui, e quando mentalizo, né, sobre Jesus, é exatamente o que consigo visualizar. De Jesus sempre envolvido com, conforme os escribas e fariseus vão dizer, pecadores. E aí Jesus irá contar essa primeira parábola, e ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta ao se dirigir para aqueles homens. Ele diz, suponhamos, né, se existir, se tivesse um homem que, sendo proprietário de 100 ovelhas, e ali em algum momento, fazendo a contagem das suas ovelhas, percebesse que estava faltando uma, o que vocês acham que ele faria? Se essa pergunta fosse dirigida a nós, talvez, né, primeiro que Jesus não a usaria para nós. Jesus talvez usaria qualquer coisa relacionada aí à agitação de São Paulo, né? Suponhamos que na ida para o trabalho e alguma coisa, né, como perder o ônibus, o trem, ou se atrasar, porque é o que faz parte de nós. Falar de ovelhas, de 100 ovelhas, talvez você diria, uma não é nada não, larga para lá. Não é isso que diz respeito a esse público. Israel era um povo exatamente voltado para o pastoreio, é um mundo rural na ocasião, e era muito natural o entendimento sobre o papel de um pastor no campo, né? E o público específico a qual Jesus se refere são escribas e fariseus, são conhecedores da lei. Esses homens, mais do que ninguém, sabem exatamente o que a própria palavra de Deus iria dizer, não apenas sobre o que um pastor faria, mas Deus como pastor. Né? A Bíblia, a lei que os fariseus conhecem, refere a Deus como sendo o pastor. E lá no Salmo 23, verso de número 1, nós temos algo muito emblemático que com certeza os fariseus sabiam. E olha só o texto, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A figura de Deus como pastor é aquele que provê o alimento, é aquele que protege. O Salmo vai continuar de uma poesia muito linda e bela, falando de Deus como pastor, que conduz por pastos verdejantes, por águas tranquilas, que nos protege. Outros textos, como por exemplo Isaías 40, versículo 11, vai também dar para nós a ideia muito solidificada na mente dos fariseus sobre a figura do pastor. E ele vai nos dizer o seguinte, Isaías capítulo 40, verso 11. Como pastor, ele, está falando de Deus, alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Olha que imagem de Deus como pastor. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Isso os fariseus e escribas sabem muito bem. Último texto apenas, que é Ezequiel 34, versículos 15 e 16, tem uma frase que quero também do 16, apenas para fechar a ideia de o que a lei dizia e como conhecedores da lei eles sabiam muito bem, ele diz assim, eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, falando das ovelhas, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Então, tudo para dizer que quando Jesus se refere aos fariseus e escribas, contando uma parábola sobre o que deveria um pastor fazer ao perceber que das suas 100 ovelhas uma se perdeu,
a resposta retórica é a seguinte: ele vai deixar as 99 aqui e vai atrás dessa última. E é exatamente o que Jesus está dizendo em Lucas 15. Porque ele continua e diz o quê? Né? Não deixará as outras 99 no pasto, e buscará a perdida até encontrá-la, e quando encontrar vai trazer nos braços. Vai, né, a trazer novamente ao aprisco, ao curral, ao pasto, junto com as outras, e vai convidar os seus amigos para que exista uma festa, uma alegria, porque esta ovelha estava perdida, mas foi encontrada. E o que se destaca aqui é o que Jesus também diz, atrelado a esse amor do Pai pelo perdido, é o versículo 7. Olha só, ele diz assim: da mesma forma, de igual modo, da mesma maneira, existirá, ou existe, né, mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O que Jesus está dizendo aqui que é um soco no estômago desses fariseus e escribas, porque eles viviam exatamente como esses 99 ovelhas que não precisavam se arrepender. Não erremos ao interpretar essa passagem. Jesus não está falando de que a igreja com 100 ovelhas, uma se perdeu e essas 99 ali. Não, o público aqui é os fariseus. Esse grupo a qual Jesus se refere como 99 são eles. É verdade que podemos exatamente estar como eles também, mas não erremos aqui ao abordar o texto. E Jesus está combatendo a hipocrisia desses homens. A forma como eles enxergavam-se diante de Deus e das pessoas. Olha só algumas passagens para a gente entender o que é que Jesus está combatendo aqui, né? Mateus capítulo 9, o versículo de número 13, o texto vai apresentar para nós a seguinte verdade, olha só: e acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Jesus está falando: quero que demonstrem misericórdia, e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores. Gente, isso aqui é muito significativo. Jesus não vem para um público justo, justificado. Jesus vem para justificar pecadores. Jesus vem para pecadores. Olha só um outro texto, que é Marcos capítulo 2, versículo 17, nos diz exatamente também nessa direção, com outras palavras. Olha só, ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Os doentes. E aí Jesus, ao ilustrar dessa forma, diz assim: não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Você já ouviu alguém fazendo críticas a outra pessoa que teve uma vida toda torta, mas agora está lá, né? Se passando por crente. Não é isso? Eu me recordo muito bem de uma vez um professor, em um momento, era um momento de lazer, tudo, e ele estava conversando com outra pessoa do lado e eu aqui, né? E ele disse, né, falou: eu não entendo uma coisa, rapaz, a pessoa faz um monte de bobeira, de besteira e mente, e né? E depois chega um momento e diz que é crente agora. Eu não consigo entender. Mas está explicado aqui. Jesus não vem para chamar justos. Jesus não vem para chamar pessoas que não precisam de ajuda. Pelo contrário, Jesus vem exatamente para chamar pecadores ao arrependimento. Então, o último texto, que é Lucas 18, 9,
vai nos apresentar de forma bem forte isso ainda, e nos diz o seguinte, ó, versículo 9, capítulo 18. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Pegou aqui que é a mesma ideia? Pessoas que se acham justas aos próprios olhos, que desprezam os demais. Aí Jesus vai contar isso daqui, ó. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de imposto. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E com certeza não sou aquele cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. A oração do fariseu, lá no templo orando. Aí o versículo 13, Jesus vai falar da oração do outro homem, do cobrador de imposto, e diz assim, ó: mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus conclui no versículo 14 dizendo: eu lhes digo que foi o cobrador de imposto e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus está contando a parábola das 99 ovelhas perdidas. Está olhando para os fariseus e dizendo: existe maior alegria no céu por causa dessa ovelha que se perdeu, que se sujou, mas que foi alcançada, do que por 99 justos que estão aqui, mas que julgam não precisar de arrependimento. E ainda pensando na mesma verdade, Jesus vai contar a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. E já lemos o texto, apenas pontuo alguns detalhes. Existia uma dona de casa que tinha 10 moedas. Cada moeda dessa, moeda de prata, dependendo da versão da Bíblia, vai tratar como dracma, né, o nome dessa moeda, ela correspondia a um dia de trabalho. Então, ela tinha aí 10 diárias trabalhadas. Né? E aí, o que acontece? Ela perdeu uma moeda caiu em algum cantinho da casa. E hoje, se a gente for pensar, né, na nossa realidade de casa, não é tão difícil assim encontrar uma moeda, né? Se bem que às vezes a gente perde coisa maior com a moeda e não acha de jeito nenhum, né, dentro de casa, né? Mas imaginemos o contexto da construção daquela época. Era diferente. Era casa de chão batido. Era casas com pouquíssima luminosidade. Talvez no cômodo existisse, talvez, uma janela. Quando, na maioria das vezes, nem tinha. Não existia luz elétrica, né? Lâmpada de LED. Hoje o negócio é... Né, quantos watts? Eu gosto de um negócio bem claro. Então bota aí 12, 15 watts. Mas não existia isso naquela época. Então é natural entendermos que ela perdeu a moeda, e agora o que fazer? Aí Jesus vai dizer, ela não vai acender uma lâmpada, e aí é uma lamparina, tá? Ela não vai acender uma lamparina e vai varrer essa casa até encontrar essa moeda? É claro que sim. E aí Jesus diz, e quando ela encontrar a moeda, ela vai chamar as amigas. Olha aí, né? Os homens chamam os homens, as mulheres chamam as mulheres. Vamos tomar um chazinho aqui em casa, Josefa, vem aqui, Maria, vem. Por quê? A alegria é tanta por ter encontrado aquela moeda. E aí Jesus diz, da mesma forma, né, existe lá no céu, diante dos anjos de Deus, uma festa por cada pecador que se arrepende e volta para o Senhor. Quantas verdades, né? Você já ouviu falar de festa no céu?
eu sei que quando nós chegarmos lá, vai existir um momento maravilhoso de louvor, de banquete, né? Mas o texto nos leva a entender que existe hoje festa no céu. E os pregadores, né, alguns pregadores aí gostam de explorar alguns temas, algumas verdades da Bíblia, né? E aí, né, levanta a mão, aqui está tendo festa no céu. Mas a verdade é que cada conversão é motivo de celebração no céu. Às vezes eu fico pensando, eu não sei como que nós, irmãos, perdemos e nos distanciamos tanto de verdades tão claras da Bíblia. E como que nós sistematizamos tanto o assunto salvação, que às vezes nós somos capazes de lidar de A a Z sobre salvação e de Z a A, mas pouco nos alegramos com o fato de um pecador poder se arrepender. Nós estruturamos essas verdades eternas de um Deus que planejou salvar pecadores e se alegra. Primeiro, deseja e busca o pecador. E quando encontra, se alegra pelo pecador. E nós pegamos isso e conseguimos transformar em temas teológicos para serem estudados de maneira fria, de maneira a temática, e perdemos a essência de um Deus que deseja salvar pecador, e ao salvar, existe festa no céu. E aí Jesus vai contar o que talvez seja a parábola mais conhecida das três, que é a parábola do filho pródigo. Existe um homem, esse homem, ao que nos leva a entendimento aqui, é um homem de posses, é um homem que tem 2 filhos, né? E chega algum momento da vida, o filho mais novo faz uma loucura, faz uma aberração. Exigir do pai aquilo que somente seria dele quando o pai morresse. Ele está matando o pai aqui, né? É como se estivesse decretando ao pai, eu já quero o que me pertence. Algo detestável. E, de novo, não quero me perder nos detalhes dessa parábola, que são muitos, né? Mas o texto diz para nós que o pai dividiu a herança entre os 2 filhos, deu a parte do mais novo, e o mais novo, ó. Como é interessante, né? O dinheiro revela caráter. Revela. O poder, na verdade, né? O poder revela, posições revela. Às vezes você tem uma pessoa humilde que chega, né? Levanta nem a voz para falar, empossa ele com alguma autoridade para você ver, o negócio vira, né? O dinheiro é uma dessas coisas. Quando ele botou a mão na grana, ele realmente se mostrou o que sempre foi, e ele diz, eu vou dar no pé, eu vou curtir a minha vida. E foi o que ele fez, foi lá para terras distantes e torrou tudo, não sei quanto tempo levou, não vem ao caso. Mas ele viveu de forma assim a não privar-se de nada que desejava. Amizade, festanças. E aí, meu amigo, o dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? Acabou. Acabou o dinheiro. A situação apertou. O texto diz que juntamente com o encerrar do dinheiro dele, existiu uma fome naquela região. E aí, vai comer o... Cadê os amigos? Que amigos? Esses amigos aí só existem enquanto tem dinheiro. E aí esse moço tem fome, mas não tem o que comer. E aí ele convence, ele não era bobo, ele era alguém, né, de um pai muito bem estruturado. Ele sabe conversar, ele sabe chegar, ele sabe sair. E ele convence um fazendeiro a dar um emprego para ele. E o fazendeiro falou, eu tenho um emprego para você. E ele é judeu. Ele faz parte do grupo que Deus falou para não ter porco, não comer porco, não criar porco, não ter contato com porco. E o emprego que ele tem é tratar de porco. Isso era terrível na época. Quem foi criado na roça aqui sabe como é que é porco, né? Porco é nojento, viu? Não é fácil.
voltando aqui, vamos lá. O que acontece? O texto diz que ele tinha desejo de comer a comida dos porcos. Uma espécie de vagem. Atualizada, acho que vai trazer a palavra alfarrobas, né? Não mentalize você que era aquela lavagem que a gente... Não, nesse momento estava se dando um legumes lá, alguma coisa nesse sentido para os porcos comer. E ele queria comer. Né? Eu lembro de Provérbios, né? Ah, meu amigo, como o amargo é doce quando você tem fome, hein? Come! Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Deixa eu ficar com fome. Hoje as nossas crianças têm dessa, né? Chega na hora do almoço, não quer comer. Tá bom. Dá o prato aqui. Não vai comer nada até a hora que você quiser comer a comida. Pronto. Não existe isso de não quero. Né? A gente permite comer um monte de besteira, depois não come a comida. Né? Não sei nem porque me veio esse pensamento agora. Acho que é porque eu tenho 3, né, irmãos? Então, é muito presente isso nas nossas vidas, né? Então, Provérbios diz, com fome todo amargo é doce. Essa é a verdade. E ele quer comer, mas o texto também diz que ninguém lhe dava nada. Aí ele cai em si. Ele caiu em si. E ele falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O meu pai tem uma multidão de trabalhadores. E o pior empregado do meu pai vive numa condição muito melhor do que a minha. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou me humilhar. Eu vou me humilhar. E ele volta. O texto diz que ele volta. E o texto diz que esse senhor, esse velho, que com certeza, irmãos, olha, pai é pai e mãe é mãe. Por mais cabeçudo que o filho seja, por mais que ele precisa comer comida de porco, o pai é pai e a mãe é mãe, né? Vai receber. Vai receber. E tem que receber. Né? Olha o exemplo dessa parábola, desse homem que simboliza o próprio Deus. Existindo arrependimento, os braços estão abertos. E esse moço chega, o pai sai ao seu encontro correndo, eu não sei quantas noites, né, chorando, quantas noites preocupado, e tudo. Os dias mudam, o brilho do horizonte muda quando uma situação dessa acontece. E o menino foi recebido, talvez de forma inesperada. Ele se arrepende, ele fala, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um empregado, mas me receba. E a atitude do pai foi fazer o quê? Foi chamar os servos, traz uma roupa que a situação dele aqui chega, né? É de fazer dó, como diz o português do nosso, né? Traz as sandálias, traz um anel no dedo, símbolo de honra. E mate o novilho gordo, porque nós vamos festejar. E o ponto está exatamente no quê? No anelo do pai, na felicidade do pai em encontrar o filho. E as expressões é muito marcante do texto que diz, este meu filho esteve morto, mas agora está vivo. Vamos festejar. É momento de alegrar-se, é momento de festa, é momento de dançar. E aí o que acontece? Estão festejando lá, aí o primogênito, né? Eu sou o primogênito lá em casa também, viu? Né? O primogênito estava na roça, trabalhador, viu? Ele não era preguiçoso, não. Estava na roça, começou a chegar perto de casa, começou a ouvir o quê? Aquele barulho. Ele falou, está tendo festa aí. Isso é barulho de dança. Aí chama o empregado e diz, o que está acontecendo aí? Eu não estou sabendo de nada, né? Rapaz, o seu irmão voltou. E a boa notícia é que ele voltou são e salvo. E o seu pai recebeu ele e matou o novilho gordo e está dando uma festa. Aí ele fica do lado de fora, ó. Eu fico imaginando isso também. Ele não quer entrar, não. Ele está do lado de fora. E aí o pai sai ao encontro dele e diz, meu filho, é razoável que tudo isso aconteça, o seu irmão voltou.
Aí ele ataca o pai de uma forma, não quero de novo me perder nisso, né? Ele diz, pai, olha o que o senhor está fazendo. Eu estou aqui quase que como um escravo teu durante tantos anos, trabalhando, o senhor nunca me deu um cabrito para mim celebrar com os meus amigos, e agora, olha só, não é meu irmão não, esse teu filho, que gastou tudo com as prostitutas, olha só, ele diz isso. Palavras duras e fortes, e provavelmente verdadeiras em tudo. Agora ele volta e o Senhor recebe, e dá uma festa, e mata um novilho gordo, e está tudo bem. E o pai, mais uma vez, né, na parábola que Jesus conta, irá revelar o seu desejo pulsante, anelante, o seu amor pelo pecador que se arrepende. E aí conclui tudo isso. Então, quão maravilhosas são essas parábolas para apresentar para nós, irmãos, o que de fato Deus deseja, o que Deus procura, e o que alegra o coração de Deus, e o que alegra o céu, que é o arrependimento de um pecador. Então, olha só, 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 9, o Senhor vai apresentar para nós essa verdade sobre o desejo de Deus em ser Salvador, e ele diz assim, né? Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Está falando do retorno de Cristo. Está demorando demais. Vem me buscar, estou sofrendo muito, não aguento mais. O Senhor não retarda, Ele não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente, por causa de vocês. Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Olha o que é apresentado para nós sobre Deus e o desejo dele de salvar, a sua paciência em salvar. Algumas perguntas para nós, irmãos, encerrando, hoje meio que antecipado, né? Não encerrei, é encerrando, tá bom? Diante dessas verdades aqui, a pergunta que eu preciso fazer para mim e cada um para si, qual que tem sido a minha relação com os perdidos? Como que temos lidado? Eu penso que podemos lidar de diversas formas, destacando pelo menos 4 atitudes diferentes que alguém pode assumir em relação aos perdidos. Em primeiro lugar, nós podemos odiá-los, detestá-los. Essa raça de víboras, né? Esse povo, esse Zé Povinho, e aí não faltar adjetivos para a gente denigrir quem está na lama. Pode ser uma atitude presente na forma como nós lidamos com os perdidos. Isso era muito presente nos fariseus, né? Ficou claro pelos textos lidos, pela parábola e várias, né, formas como os fariseus se achavam melhores do que os outros. Segundo lugar, talvez você diga, isso aí existe, mas não é a minha realidade, não. Não lido de forma a detestar, a odiar. Tá. Mas nós podemos lidar com indiferença. Né? O que é indiferença? É você não fazer pouco caso. Você não dá importância. Cometermos aquele desprezo intencional e subconsciente também, no sentido de, né, nós somos bons. Nós somos expert, né, em estabelecer limites, em cortar e não nos envolvermos. Então isso pode ser uma realidade. Terceiro lugar, nós podemos recebê-los quando eles vierem a nós. Não odeio, não lido de forma a fechar a porta, com indiferença, e quando eles vêm a mim, então eu, recebo, converso, procuro,
na medida do possível. Isso talvez seja algo bem presente entre nós, né? Procurou? Estou aqui. Mas uma outra maneira que podemos lidar com os perdidos, e talvez seja essa forma como Deus deseja que façamos, é buscá-los. É caminhar na direção deles. Com que intenção? De festar com eles. Não, de trazê-los para ser o motivo da festa no céu. O arrependimento. É interessante nós vermos Jesus. Jesus me parece muito claro que ele era essa pessoa que caminhava na busca do pecador perdido. E por isso ele estava com eles, por isso ele comia com eles, por isso ele era acusado disso. Porque a intenção de Jesus não era de, se vir a mim eu recebo. Mas Jesus caminhava na direção deles. Irmãos, nós precisamos caminhar na direção dos perdidos. Agora, eu tenho descoberto, pelos longos, né? Talvez para alguns não é longo, né? Quem está à frente nunca é longo. Mas para quem está atrás é longo. E para quem está vivendo não é tão curto também não. Mas eu tenho descoberto na prática, ao longo desses 9 anos aqui, quase 9 anos aqui, que a tendência natural nossa como igreja, natural, não é caminharmos na direção dos perdidos. Não vai fluir naturalmente. Sabe o que é natural acontecer? É exatamente o que Pedro fez no Monte da Transfiguração. Estava tão bom que ele disse, Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. E Jesus está preocupado com a multidão no pé do monte. É algo natural nós nos acostumarmos e ser aconchegante o ambiente familiar da irmandade. Porque falamos a mesma língua, porque cremos nas mesmas verdades e aí até lapidamos, né? Pontos teológicos daqui e dali e tal. Então, irmãos, é natural nós estarmos e sermos, na prática, um grupo exclusivista. O que é um grupo exclusivista? E eu me refiro a ser algo automático, não intencional no sentido de fecha lá que ninguém entra mais agora, acabou. Não, jamais. Mas a nossa forma de viver, de falar, o nosso convívio, as nossas programações, irmãos. Pense comigo. Programações, fazemos encontro de casais, encontro de homens, de jovens, de tudo. É sempre voltada para que tipo de público? Crente. Pouco espaço para quem não é crente. E a presença de um não cristão entre nós, ela é aconchegante ou ela é desconcertante? Naturalmente desconcertante. Não estou aqui propondo, irmãos, vamos mudar tudo para que eles se sintam à vontade em casa no nosso meio. Não, não é isso, irmão. Isso é outra coisa. Tem gente seguindo nessa direção, não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe o que é natural quando existir alguém que não serve ao Senhor entre nós? A gente, vem aqui fulano, beltrano, ciclano, a gente começa a conversar no nosso grupo aqui e a gente esquece de envolver. A gente esquece de estar presente, a gente esquece de pegar o nome, de ver. Gente, nenhum perdido que vem à igreja vem simplesmente porque, olha, que desejo que eu estou de adorar a Deus hoje. Mas vem porque está com um problema, vem porque precisa de Deus agindo na vida, vem porque existe um peso, um fardo. Olha só se a gente, né? Existir essa intenção de caminhar na direção. Existe um motivo pelo qual você gostaria que eu orasse por você? Quebrar as barreiras. Então, o povo de Israel, nós olhamos para o povo de Israel e concluímos o seguinte: o povo de Israel errou, se perdeu. O povo de Israel se perdeu na bênção dada. A bênção de Deus se tornou quase que uma maldição para Israel. Porque Israel passou a viver, a partir de ser ele, um povo de propriedade peculiar.
escolhido de todas as nações para representar Deus nesse mundo, o povo começou a viver o quê, né? A última bolacha do pacote. A vida da comunidade em Israel, até hoje, o judeu qual que é a percepção que o mundo tem dos judeus? Povo humilde, né? Povo acolhedor, é isso? Não é todo mundo, irmãos. Não é todo mundo. Existem judeus e famílias que é assim, um amor incalculável. Mas nacionalmente falando, assim como nós falamos dos cariocas, o Rio de Janeiro, rapaz, se você quer ser recebido com calor, é o carioca. Não sei se quantos já foram lá. É impressionante, viu? O carioca é uma pessoa incrível. Você faz uma amizade, mas muito rápida. Aí você vai para o sul, por exemplo, já é um povo reservado. Então, assim, o que eu quero dizer aqui? Que o povo de Israel no Antigo Testamento foi um povo que encheu-se de orgulho. Por achar que eles eram diferentes, porque eram diferentes, e Deus os escolheu por serem diferentes, e não. Deus chamou do meio da idolatria o pai de Abraão e Abraão, para a partir dele ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então não diz respeito a quem Israel era, mas ao Deus que estava formando Israel. Irmãos, eu vejo que é natural, foi natural para Israel e é natural para a igreja. A gente começa a se sentir privilegiado. Inconscientemente, a gente começa a achar que não posso não ser a última, eu sou a penúltima bolacha do pacote. A gente começa a lidar com aqueles ainda que podem ser salvos com distanciamento, com nojo, percebe? Esquecemos que, se não fosse a graça de Deus, nós continuaríamos ainda nessa vida. Olha só para refletirmos e concluirmos nesse momento. A nossa agenda, os nossos encontros, as nossas programações, pense comigo, tem proporcionado festa no céu? Deus é louvado, irmãos, quando nós estamos aqui. Não tem dúvidas disso. Deus é glorificado. Pelo que cantamos, pelo que falamos, pelo que fazemos, não estou dizendo que não serve, que não é isso não. Mas pensando no texto da pregação, nas parábolas, a festa no céu, a alegria desse homem que encontra-se com o filho, representando a pessoa de Deus. Nós, como igreja, temos proporcionado festa no céu? Ou será que no nosso modo automático de viver, nós estamos muito mais sendo uma sala de aula de teologia profunda, do que realmente, talvez, caminhando na direção do perdido? Então eu digo isso, não apenas para detectar o que é óbvio, mas para desafiar os irmãos, para que as nossas vidas, individual e como igreja ou coletivo, possa ser pensada para fora, para alcançar. Precisamos proporcionar que o nosso prédio, que o nosso espaço, possa ser um ambiente e uma ferramenta para alcançar pessoas. Não para ser de uso exclusivo somente daqueles que já são azulejos do céu, pérola dos muros celestiais. Irmãos, nós precisamos caminhar na direção dos perdidos. E vamos falar mais sobre isso, vamos discutir, né, o que e como para que isso seja uma realidade. Uma igreja, um povo que proporciona festa no céu. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê direções, para alegrarmos o teu coração, não apenas em conhecê-lo, mas por fazê-lo conhecido.
não apenas em crescer no conhecimento do Senhor de forma pessoal, mas que ao crescer, frutos desse crescimento possa abençoar outros, que vejam, que conheçam o Senhor e que também possam crescer. Esse é o teu desejo, Deus. Nos ajude a estarmos sintonizados com o que o Senhor quer fazer no mundo e nos usar, conforme já revelado, como cooperadores na edificação da tua igreja. E essa edificação começa com a salvação do perdido e o ensiná-lo aquilo que o Senhor deixou e revelou para nós. Que nos abençoe, oramos no nome de Jesus. Amém.